Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato de Maledite para vocês neste Maledite Day. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo, não se esqueça da loja assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Combinado? Então, beleza, mas antes, deixa eu só mostrar para vocês o que eu ganhei aqui. Que bonito! Da Toca das Corujas Grimórios. Aqui não dá pra ver direito porque é verdinho, né? Mas tem umas corujinhas aqui. Olha só que beleza este grimório. Olha que lindo. Eles são artesanais, tá? Feito pela Toca das Corujas Grimórios. E eu recebi este daqui de presente. Eu escolhi este daqui, tá? No formato de porta, porque eu amo portas e acho que é bem simbólico também, né? Abrindo portas, fechando portas, enfim. E é legal, assim, porque você não precisa usar ele exatamente como um grimório, escrever magia aqui dentro, né? Você pode usar como um diário, como para anotar sonhos, para anotar receitas. Olha que chique, né? Quase uma bruxaria. Né? Ainda mais os relatos de Maledite, a gente bem sabe, cuidado, tá? Cuidado. Mas a gente sabe que a escrita tem muito poder, tem muito valor, assim como as palavras, né? As palavras ditas, as palavras escritas. Então também pode ser usado como uma forma de terapia, né? A gente escrever sobre nós, sobre o que está acontecendo, enfim, escrever. E é isso aqui que a Toca das Corujas quer com esses grimórios. São artesanais, tá? Então, se vocês quiserem adquirir, tem vários modelos, tem outros, assim, tem maiores, lindos. Acessa lá no Instagram, Toca das Corujas Grimórios, Toca das Corujas Grimórios, e entra em contato com eles, ok? E aí você pode escolher um lindo grimório. Beleza, muito obrigada, Toca das Corujas, e vamos para o relato de Maledite agora, que é este daqui, a Maledite dentro da família. Bom, olá Ana, é um prazer estar mandando este relato. Isso aconteceu comigo e é um marco muito grande na minha vida, pois foi através dele que eu comecei a ter uma sensibilidade mediúnica e hoje sou espiritualizada. Tudo começou quando eu era criança. Desde pequena, a família do meu pai sempre foi conhecida por ser muito conturbada. A minha avó havia adotado 7 filhos. Ela já tinha 2, que eram dela, e após seu marido falecer, ela, com uma boa condição financeira, foi criando e pegando para cuidar algumas crianças que não tinham para onde ir. E uma dessas era o meu pai. Perdão. O meu pai era o mais velho entre os filhos adotados. Ele era muito esforçado e trabalhou muito duro desde criança. Mesmo que a minha avó não pedisse para fazer aquilo, ele queria trabalhar e era muito ambicioso. Tinha um temperamento muito forte também. Quando ele foi ficando mais velho, logo foi virando o cabeça da casa, né? Todos os filhos respeitavam ele, pois ele tinha uma presença muito dominante e muito fraternal para os irmãos. Dentre seus irmãos mais novos havia a Maledite. Ela era a irmã preferida do meu pai. Ele gostava de agradá-la e a tratava muito bem, já que ela era praticamente a única filha mulher. Ele adorava mimá-la, sempre a tratando muito bem. Quando meu pai conheceu a minha mãe, ele ainda era muito carinhoso com a irmã. Não, quando ele conheceu minha mãe, ele, ainda muito carinhoso com a irmã, disse que queria ajudá-la a fazer faculdade e que estava disposto a pagar para que ela estudasse. Coisa que não pôde ser concluída, já que com seus 17 anos ela teve a sua primeira gravidez. Diferente de como meu pai pensava, ela matava aulas e saía escondido e decidiu se relacionar com um homem mais velho. Quando meu pai ficou sabendo da gravidez, aquilo quebrou o coração dele. Mal sabia ele que essa seria a coisa mais boba das coisas que ela faria a seguir. Bom, meu pai insistiu para que ela estudasse, mas ela negou.
Disse que ia viver com o namorado e que tudo daria certo para ela sozinha. Porém, ela sempre dava um jeito de arrancar dinheiro do meu pai e dos outros irmãos, além da própria mãe, que morria de dó. Além da própria mãe, que tinha muita dó e não conseguia dizer não para a filha, não conseguia dizer não para a filha que tinha uma pequena criança nos braços. Quando estava grávida do segundo filho, o homem com quem ela estava foi preso e ela voltou a morar na casa da minha avó. Ana, eu morava em outra cidade junto com meu pai e com a minha mãe. Tenho exatamente a mesma idade que o filho mais velho dela. Já fazia alguns anos que ela estava morando com a minha avó. Peraí, é uma moça que nos conta, tá? Fazia alguns anos que ela estava morando com a minha avó e sempre que eu visitava, ela me criticava. A Maledite, a princípio, sempre me tratou diferente, porém, eu achava que era pelo fato de eu ser a única neta menina. Mas não, ela gostava de comparar e meio que incentivar os garotos a me tratarem mal. O meu irmão, na época primo... Bom, vamos continuar a história, né? O meu irmão, na época primo, e eu nos dávamos muito bem. Mas toda vez que íamos na casa da minha avó, brigávamos como cães. Ela incentivava aquela intriga, sempre causando situações e muitas vezes se aproveitava do fato de que eu era uma criança muito inocente, bobinha, para tirar os meus próprios brinquedos de mim e dar para os filhos dela. Já que ela sempre me perguntava se eu gostava daquele brinquedo e eu dizia que sim, e ela sempre dizia que eu tinha que dividir e dar para os meus primos porque eles tinham menos. É óbvio que eu não falava sobre isso com os meus pais, porque ela dizia que eu tinha que ser boazinha em segredo. A Maledite e eu tínhamos uma relação muito conturbada, pois eu, mesmo sendo uma criança boba e inocente, sempre fui esperta. E até mesmo um pouco ardilosa. Mas peraí, era boba inocente ou era esperta e ardilosa? Eram as duas coisas. Mesmo sendo uma criança boba e inocente, sempre fui esperta e até mesmo um pouco ardilosa. Bom, era como se eu sentisse que ela estivesse tentando brincar comigo e que todas as vezes que ela estava sendo legal comigo, no fundo ela só estava sendo maldosa. Durante a minha infância, a Maledite não era assim tanto problema. Eu ouvia de vez em quando o meu pai falando que ela pedia dinheiro e ela praticamente empurrou a minha mãe para ser madrinha do filho dela e sempre estava cobrando presentes e outras regalias. Mas até então morávamos em outra cidade e nunca víamos a minha avó. Demorava uns meses para ir até lá, então achávamos para ir visitar, enfim. Então achávamos justo trazer um agrado para eles. Tudo começou a desabar quando eu fiz 10 anos. A minha avó, que era forte como um touro, começou a adoecer muito e muito rápido. E foi descoberto então que ela estava com um câncer. Até hoje me dói pensar nisso. Mas dos 9 filhos dela, que ela cuidou com tanto carinho, somente o meu pai quis ajudar. Os outros sempre desviavam do assunto quando dinheiro era colocado na conversa. Eles desapareciam. Meu pai, homem de temperamento forte e autossuficiente, não deu a mínima para os irmãos. Pegou a minha avó e alugou uma casa do lado da nossa. Junto com a minha avó vieram seu filho mais novo, que hoje em dia é meu irmão, já que ela adotou ele quando tinha 70 anos. E o meu pai achou que ela estava até louca, né, por fazer isso, mas não questionou na época. Ele e eu, nós tínhamos uma diferença de 2 anos de idade. Ele era mais velho, ou ele é mais velho, enfim. E para não deixar uma criança sozinha, já que a mãe não queria, levamos junto com a minha avó. Também levamos o meu tio, uns anos mais velho que a Maledite. Ele era muito apegado à minha avó, mas bebia demais e não tinha dinheiro para trabalhar nem para ficar sozinho.
Eu achava o cúmulo o meu pai ter aceitado não só cuidar da minha avó, mas cuidar de um adulto e uma outra criança. Mas só depois eu entendi que a minha avó fez um único pedido para o meu pai, que era o de cuidar do meu atual irmão e do meu tio, porque ela sabia que sem o meu pai, eles iriam se perder na vida. Assim, então, se mudaram para casa. Tudo parecia piorar aos poucos. A Maledite ficou com inveja do meu pai ter dinheiro para sustentar 2 casas, a minha e a da minha avó. E não só isso, o fato de que viajávamos e saíamos, acho que isso também causava inveja. O meu pai trabalhou a vida inteira, ele trabalha até hoje, e a minha mãe a mesma coisa. Os dois, sendo muito pobres e conseguindo uma renda boa hoje em dia, devido a isso, a Maledite os odiava. Toda vez que ela ia visitar a minha avó, eu percebia o ódio. O primeiro ano em que a minha avó veio morar na minha cidade, ela visitava pouco. O primeiro ano em que a minha avó veio morar na minha cidade, a Maledite visitava a mãe dela, né, a minha avó, pouco. E quando visitava, não trazia presentes, apenas ficava rodeando a nossa família. Arranjava sempre um jeito de me criticar e de pedir dinheiro para o meu pai. Foi então que no fim do primeiro ano em que eles estavam aqui, um belo dia, trouxe seu filho. Até então o mais novo, que tinha entre seus 4 e 5 anos de idade. Estranhamos, já que ela foi na casa da minha avó e, além de levar ele, trouxe uma mala grande. Mas Ana, só ela retornou e deixou o menino na casa da minha avó. O meu pai ficou indignado, mas ele achou que fosse por 1 dia ou 2, né? Mas se passaram semanas e o menino estava lá. Minha avó estava tentando esconder esse fato do meu pai, porque ela entendeu que a Maledite queria que ela cuidasse da criança. E segundo a minha avó, deveria haver uma razão. O filho mais novo dela tinha problema. Nada muito grave, mas também nada muito sutil. Dava para perceber que ele era uma criança que precisava de alguns tratamentos especiais. Mas só fomos perceber isso muito tarde. Já não convivíamos mais com ele. O meu pai ligou para a Maledite diversas vezes, mas ela se recusava a atender. Ele se enfureceu e estava prestes a pegar a criança e entrar dentro de um carro e dirigir até outra cidade, até a casa dela. Mas a minha avó, como sempre, com dó do menino, pediu para que meu pai não fizesse aquilo. Meses depois, descobrimos que ela arranjou um novo marido e que esse marido não gostava dos filhos homens. Ou seja, os 2 filhos dela. E queria que ela se livrasse deles, pois ela estava grávida e ele queria apenas o filho da barriga dela, que era dele e que viria a ser uma menina. Foi um colapso quando essa menina nasceu. A minha vida virou um inferno. Ela sempre arranjava um jeito de vir para minha cidade, entrar na minha casa. Gostava do meu quarto e sempre comentava dos meus brinquedos. Toda vez que aquela mulher pisava no meu quarto, um brinquedo desaparecia. Ou ela me forçava a dar os brinquedos que eu queria, que eu ainda queria, não era brinquedo tipo, não tô usando mais, sei lá. Eram brinquedos meus, ela me forçava a dar. Mas a manipulação em uma criança pequena era muito forte e eu caía como uma tola. As coisas foram só piorando. Além da criança deixada com a minha avó, ela começou a passar diversos problemas no casamento. Agora, com 3 filhos, as coisas começaram a decair. Ela ligava semana sim, semana não para o meu pai pedindo dinheiro. Meu pai nem dava mole. E sem nenhuma paciência, nem sequer atendia. Porém, os irmãos atendiam, e ela contava histórias tristes e eles caíam. Aos poucos, ela começou a ir na casa da minha avó e limpar a geladeira, tirando tudo que o meu pai havia feito de mercado e levando para ela, deixando a minha avó com a geladeira vazia, só com um jarrinho d'água lá dentro.
A minha avó não queria contar para o meu pai. Então, demorou muito tempo para a gente descobrir que isso estava acontecendo. E só fomos descobrir porque o meu irmão chorou de fome pro meu pai, porque não tinha nada na geladeira. Aí ele falou, mas como assim não tem nada na geladeira, né? As discussões entre ela e o meu pai ficaram cada vez mais acaloradas. E eu, criança, apenas observava de longe. E ela ficou grávida mais uma vez, potencializando sua quarta criança, mais uma menina. Toda vez que ela me via, ela me comparava. Falava do meu cabelo e como ele estava bonito, o que era impressionante, já que, segundo ela, minha mãe, por ser negra, me daria um cabelo feio. Parecia que ela tinha raiva. E era uma coisa muito racista, pois sim, o meu pai é um branquelo de olho azul e a minha mãe uma mulher negra. Quando a minha mãe estava grávida, ela ouviu a minha tia dizendo para uma vizinha que ia nascer como se fosse... Ai, gente, eu não vou nem repetir. Mas eu nasci. E de todos os genes que eu podia ter pego, eu peguei os 2 genes adormecidos dos meus pais. Eu pareço uma índia. Tenho olhos bem puxados, estatura baixa. Porém, eu tenho a pele branca e olhos meio claros. E eu não tô falando isso para me gabar ou sei lá, porque realmente foi só uma brincadeira da genética. Mas isso, por algum motivo, incomodava a Maledite. O fato de que eu era mais branca do que os seus filhos e que, mesmo ela não tendo ficado com um negro, eu era mais branca que eles, sabe? Puro racismo. Minha avó piorava cada vez mais e aquela mulher fazia questão de drenar as energias dela. Toda vez que eu entrava na casa da minha avó, mesmo sendo criança, eu sabia exatamente quem estava lá dentro. Era como se ela fosse um vampiro energético. Assim que eu entrava na porta, eu sentia as minhas energias sendo sugadas. Certa vez, entrei na casa da minha avó e já sabia que a Maledite estava lá dentro. E ela estava falando, ou melhor, discutindo com a minha avó, já que ela foi para contar para minha avó que ela tinha entrado no candomblé, mas queria algo mais forte que isso. A minha avó, extremamente religiosa, católica, não estava gostando nada dessa história, mas deu de ombros. Ou a Maledite deu de ombros, não sei. Ela estava grávida, novamente, né? Os 5? Agora ela estava grávida novamente, ou seja, 5 crianças. E cada vez mais parecia que ela estava virando um ser humano horrível. Toda vez que ia agora para minha cidade, tratava todo mundo meio mal. Ela tinha um humor meio cítrico, maldoso, como se beliscasse delicadamente você a cada elogio. Ela tinha um dom para fazer você se sentir insegura. E comigo parecia ser pessoal. Eu devia ter nessa época no máximo 11 ou 12 anos. Mas ela fazia questão que eu me sentisse como um lixo. No fim, Ana, uma coisa muito triste aconteceu. A minha avó ficou muito debilitada e acabou falecendo. No dia que ela faleceu, muitas decisões foram tomadas e uma delas é que o meu pai não iria cuidar do filho da Maledite, que agora tinha seus 5 ou 6 anos. Mas peraí, ele não tinha essa idade quando ela levou ele pra lá? Fiquei um pouco perdida. Cadê? Não tô achando aqui. Ah, não. Não, peraí. Ah, não sei. Agora eu fiquei perdida aqui, porque eu achei que ele tinha 5 anos quando ela levou ele pra lá. Mas não. Então agora, quando ela tinha... É o outro, né? Ih, fiquei confusa. Bom, continuando aqui. Esse menino, né, que ela largou lá pra avó cuidar, agora tinha seus 5 ou 6 anos. Mas o meu pai falou que não ia cuidar do filho da Maledite, que agora tinha 5 ou 6 anos. Não era nada pessoal com a criança,
Mas ele não era nosso, e mesmo que quiséssemos, o pai da criança já tinha entrado em contato com a justiça, pois tinha saído da prisão e queria a guarda dos filhos. Porém, a Maledite, cheia de ódio, acho que por ser traída, não queria dar. No dia do velório, que foi o dia mais memorável da minha vida, acordamos bem cedo, pegamos e juntamos todas as coisas da criança em uma mala bem grande e colocamos dentro do porta-malas. Arrumamos ele e o meu futuro irmão, já que, diferente do mais novo, o meu irmão não tinha com quem ficar e tinha a minha idade e tinha crescido comigo. Meu pai havia prometido à minha avó que cuidaria dele. Então, assim ele fez. Disse para ele que, a partir de agora, ele era o seu pai. Quando chegamos no velório, havia muitas pessoas, mas principalmente pessoas que nunca havia visto, dizendo o quanto a minha avó era boa e falando palavras muito bonitas. Todos estavam impressionados, menos a Maledite. Porém, quando ela ficou sabendo da morte, chorou ao telefone aos berros e fez o maior escândalo no velório, como se fosse uma peça de teatro. Chorou em cima do caixão, segurou a mão da minha avó implorando e dizendo o quanto a amava e não acreditava que ela tinha partido, sendo que em vida só sugou a pobre velha. Mas isso é um comportamento que vemos às vezes por aí, sabe? Né? Em vida, ali na hora do velório, é um choro, mas em vida... Bom, eu e os meus outros primos e o meu novo irmão fomos brincar. Por ser meio mórbido, né? Não pode ser meio mórbido, mas estávamos brincando de pega-pega no cemitério ao lado. Tudo estava muito divertido, até que de longe eu vi a Maledite nos olhando. Ela se aproximou calmamente, fria, e olhou para mim e disse: "Qual é a sensação de ter 2 irmãos agora?" Eu havia escutado tudo que a minha mãe e o meu pai tinham conversado e sabia muito bem que o filho dela iria voltar para ela, mas acho que não tinham contado para ela ainda. Pois bem, quando ela me perguntou aquilo, eu, uma criança calma, simpática, mas extremamente ardilosa e bocuda, virei para ela e disse: "Irmão, eu só tenho um, que é o fulano. Pelo que eu tô sabendo, o seu vai voltar com você." Quando eu falei isso, os olhos dela se arregalaram em total desespero e ela saiu dali correndo. Eu não entendi nada, mas meio que fui atrás, junto com os meus primos, achando que era hora de ir embora. Mas não, ela entrou no velório e puxou meu pai pedindo explicação de como não iríamos ficar com o filho dela. O meu pai foi muito simples. Foi até o carro, abriu o porta-malas, colocou a mala na mão dela e disse: "Pode levar, é seu." O famoso "quem pariu Mateus que carregue." Quem pariu Mateus? Ai, meu Deus. Eu tenho uma expressão assim: "quem pariu Mateus que carregue." Mateus? Bom, ela tentou pedir para que ele ficasse com o menino. Mas se tem uma coisa que o meu pai consegue ser, é incisivo e até assustador quando ele quer. Só um olhar foi o suficiente para ela ficar nervosíssima, entendendo que ele não ia mudar de opinião. Foi então que a máscara dela, de filha sofrida, caiu por terra. Ela começou a gritar e dizer como meu pai era um egoísta, que ele merecia a morte, que ela desejava tudo de ruim para mim e para o meu pai, e que nós dois merecíamos morrer sofrendo, que não queria ver o meu pai nem pintado de ouro e que ele iria se arrepender de ter virado as costas para a irmã dele. Ai, ai. Enquanto ela fazia um mar de escândalos, o meu pai olhava para ela com uma cara de tédio. Tipo, já acabou, Jéssica? Dando de ombros. Pegou eu ali, minha mãe, meu irmão e fomos para casa. Era segunda-feira, eu acho, né? Uma semana praticamente havia se passado e eu estava chegando da escola. Meu quarto ficava no fim da casa e me lembro de estar com a minha mochila em mãos, caminhando tranquilamente. Quando fui abrir a porta do meu quarto, quase caí para trás. A Maledite saindo do meu quarto.
Quando ela me viu, parecia que tinha sido pega no flagra. Hoje em dia, pelo menos eu penso assim, né? Mas na hora ela só pareceu muito surpresa. Disse que havia esquecido sua carteira aqui semana retrasada. O que eu achei super estranho, já que ela praticamente nem entrou no meu quarto na semana que ela veio. Mas eu não foquei muito no assunto. Ela logo saiu e ficou falando um pouco com meu pai, ainda discutindo, e aí foi embora. Eu não sabia que a minha vida se tornaria depois disso. Eu não sabia o que a minha vida se tornaria depois disso. Porque se eu soubesse, eu jamais teria ficado em silêncio naquela situação. Me lembro de chegar no meu quarto, fazer a lição de casa, assistir um pouco de TV, tomar banho e me aprontar para ir dormir. Tudo parecia normal. Eu me sentia normal. Sempre fui uma criança que dormia meio tarde. Me lembro de dar boa noite para os meus pais e deitar na minha cama e apagar o interruptor de luz ali, que ficava em cima da minha cabeceira, quando eu deitava. O meu quarto não ficava totalmente escuro, por mais que eu gostasse disso. A minha mãe tinha ganhado aqueles computadores enormes e, por falta de espaço, tinha colocado no meu quarto, na minha escrivaninha. Porém, o negócio tinha uma luz minúscula, um LEDzinho, e aquilo fazia uma pequena claridade no quarto. Ana, assim que eu apaguei a luz e aquela pequena luzinha apareceu, quando eu olhei em direção à porta, um bicho enorme, preto e corcunda estava na frente da minha porta. Ele era do tamanho da porta. Eu gelei. Eu nem consegui gritar e acendi a luz, mas aí ele desapareceu. Pensei que eu estava ficando louca, mas infelizmente eu não estava. Apaguei de novo e lá estava ele novamente. Tipo aquele filme, né? Quando Lights Out, né? Quando as luzes se apagam, aí você vê as coisas no escuro. Aí quando você acende, não tá lá. Quando você apaga, tá lá. Quando você acende, não tá lá. Senhor, credo. E lá estava ele novamente. Fiquei petrificada, porque não tinha como eu correr. Aquela noite eu dormi com a luz acesa, é óbvio. Eu não conseguia acordar os meus pais, não por ser corajosa. Não conseguia acordar os meus pais. Não porque eu era corajosa. O medo estava tão dentro de mim que continha a minha voz. Eu acho que assim, ela quis dizer que ela não foi acordar os pais, não porque ela é corajosa, mas porque ela estava com tanto medo que a voz não saía. Quando eu finalmente consegui dormir, naquela noite achei que tudo tinha passado. Acordei no outro dia, dei uma reclamada de pesadelo para minha mãe, mas ela não deu bola. Fui para a escola e vivi minha vida normal. Quando voltei, novamente fui dormir. Apaguei a luz, só que dessa vez eu não tinha visto ele, aquela coisa. Pelo menos era o que eu achava. Quando eu finalmente peguei no sono, era como se mãos me rasgassem e me puxassem para dentro da cama. Acordei suada e com a respiração alta. E assim que eu abri os olhos na ponta do quarto, lá estava aquele bicho horroroso de novo. Crianças como eu eram a pior coisa que podia existir. Eu era curiosa e até estupidamente destemida e fiquei encarando aquela coisa por uns bons segundos. Era como se ela me olhasse de volta. Eu não era uma boba. Assisti dezenas de filmes de terror já, que o meu pai e o meu avô eram viciados, por isso eu também amava. Eu não acreditava que aquilo podia ser real. Quando eu acendi a luz, ele desaparecia, então comecei a dormir de luz acesa. Porém, os pesadelos e o sentimento de cansaço que eu tinha era algo fora do comum. Eu me sentia zonza o dia inteiro e sempre sonhava que alguém estava rasgando a minha pele. No quarto dia, as coisas começaram a piorar e eu comecei a ver aquele bicho também durante o dia.
Eu olhava para os lugares e como se eu visse um relance dele nas coisas. E era como se eu visse um relance dele nas coisas, é isso? Eu sabia que ele estava me observando, que ele estava atrás de mim. E eu comecei a ficar apavorada. Tentei reclamar com a minha mãe, mas ela não acreditava. Eu fiquei em choque, admito. Na época, eu já havia sido expulsa de alguns retiros de igreja. Eu sempre fui muito rebelde em relação à religião católica. E eu havia lido a Bíblia e discordado. Na verdade, era rebelde mesmo. Porém, toda vez que aquele bicho aparecia, eu tentava rezar, mas era como se não funcionasse. Foi então que eu tomei coragem. O quê? Foi então que eu tomei coragem e uma mãe... A mãe de uma colega minha era conhecida por mexer com coisas diferentes. Coisas diferentes. Na realidade, eu nem sei se aquilo era uma religião, se ela era espírita ou alguma coisa de matriz africana, eu não sei. Mas sabia que ela era diferente de todo mundo na cidade. Tratavam até ela meio mal por conta disso. Um pouco de preconceito, já que eu sou de uma cidade minúscula, né? Eu, muito desesperada e muito curiosa, tomei coragem. Já fazia pelo menos uns 6 dias que aquilo estava lá, né? E eu estava me sentindo cansada, com náuseas e muita dor de cabeça. E mesmo a minha mãe dando remédios, nada funcionava. Me lembro que eu fui oferecida. Pedi para essa minha colega se podia almoçar na casa dela. Não éramos tão próximas, mas acho que ela queria fazer amigos e aceitou facilmente. Me lembro que a casa dela tinha um cheiro muito forte de incenso e que a minha mãe, mesmo receosa, deixou que eu fosse. Eu demorei bastante tempo para falar com a mãe dela. Eu tava morrendo de vergonha. Sabe aquela vergonha adolescente, sabe? Medo que ela me tirasse de louca, sei lá. Enquanto eu tava brincando com a filha dela, vi que ela nos observava de longe. Então, quando a menina disse que queria ir ao banheiro, eu disse que eu ia pegar uma água na cozinha, já que o lugar era aberto, e fui perto da mãe dela. A mãe dela era muito gente boa, uma pessoa simpática e claramente boa mesmo. E assim que eu comecei a falar com ela e pedir algum conselho, ela viu que o negócio era sério mesmo. Me disse que sentiu uma energia ruim, mas não ia dizer nada. Então começou a fazer perguntas sobre o que eu estava passando. Eu dei todos os detalhes que uma criança de 12 anos podia dar. Ela então queria me aconselhar a falar com os meus pais, porém eu expliquei que eles não acreditariam. Ela então me disse que queria tentar me ajudar. Pegou um papel, anotou algumas coisas, algumas orações e me pediu que levasse algumas ervas que ela tinha na casa dela. Me disse que eu precisaria juntar todas e passar um óleo. Um óleo que eu nunca havia visto na vida. E defumar aquilo lá pela casa. De preferência quando não tivesse ninguém. E que depois disso eu tinha que ir pro meu chuveiro e tomar um banho sem sabonete e nem nada. Só deixar que a água corresse e levasse o resto da fumaça comigo. Consigo, acho, né? Com a água. Eu achei uma loucura, mas eu estava desesperada e havia começado a acordar de noite gritando já. E sentindo uma unha fincando nas minhas costas. Com medo, porém desesperada, eu fiz exatamente o que ela me pediu. Ela me deu seu número e na época eu tinha um Samsung Pocket, e minúsculo, que não tinha nem crédito, e tive que ligar do celular, do telefone fixo de casa, eu acho. Quando eu fiz tudo o que ela me pediu, peguei o telefone, liguei para ela. Ela disse que estava muito feliz e que daria tudo certo. E também me pediu que vasculhasse o meu quarto. Lá eu acharia algo. Ela me disse para procurar por algo que não fosse meu e que parecesse suspeito. E que eu sentiria quando encontrasse e que quando eu terminasse ou que quando eu encontrasse era para guardar e levar para ela no outro dia. Que ela era para levar, acho que para a escola, no outro dia que ela buscaria lá na frente da escola. Bom, eu não entendi nada, mas estava obedecendo. Vasculhei o meu quarto inteiro e foi quando eu virei a minha cama, que era uma cama box,
eu virei a minha cama e vi um buraco no forro ali, no forro inferior. E assim que eu enfiei a mão, lembro de tocar em algo meio espinhoso, grande. Era uma sacolinha, escurecida e cheia de terra. Assim que olhei aquilo, me senti estranha. Eu estava com muito medo de abrir, mas parecia que tinha uns ossos dentro ou alguma coisa dura. De fora do saquinho eu podia ver que tinha alguns cabelos saindo ali e pareciam ser meus pela tonalidade. Até hoje me pergunto como ela conseguiu os meus cabelos, mas eu acho que foi da minha escova de cabelo. Peguei aquele saquinho, coloquei dentro da mochila. Eu admito que aquela noite foi a melhor noite da minha vida. Eu dormi como um bebê e de manhã, na escola, assim que a minha mãe me deixou lá, lá estava a mãe da minha colega. Eu, como se estivesse traficando alguma droga, tirei da minha mochila a sacolinha e dei para ela e ficamos por isso. Nunca mais senti nada em casa, mas eu acho que aquela presença pode ter aberto algo que eu nunca vou conseguir fechar. Hoje em dia eu vejo espíritos como ninguém. Eu sinto as presenças nos lugares e minha mediunidade simplesmente se abriu. Ainda sou amiga da mãe, da colega, e quando nos encontramos, depois de muito tempo, já que hoje em dia estou na faculdade, em outra cidade, porém, quando voltei para visitar os meus pais, encontrei com ela e, curiosa, perguntei o que ela havia feito com aquele saquinho naquela época. Ela olhou para mim e apenas disse: eu mandei de volta. Hoje em dia faz total noção e sentido esse mandar de volta, eu acho, já que a minha tia nunca mais nos ligou. Nunca mais ligou, só ligou esse ano e apareceu na porta de casa, mas ninguém a deixou entrar. Ela parecia doente, nada saudável. Não sei o que vai acontecer no futuro, mas sei que hoje em dia, se ela fizesse mais alguma coisa contra mim, eu iria ver de primeira e me vingaria, pois eu não duvido nada que ela tenha feito algo para minha avó, já que ela foi a única que, assim que ela morreu, estava desesperada pelos bens da velha. É isso, Ana. Muito obrigada. Espero que tenha gostado. Um beijo para você. Muito obrigada. E olha só, né? A pessoa foi tratada com carinho, teve oportunidade, sim, né? Porque o irmão dela estava falando: vai estudar, eu pago uma faculdade para você, tudo. Só que ela foi sempre escolhendo os caminhos tortos. Sempre, mas que coisa, é um desvio. Eu acredito que a pessoa tem algum tipo de, né, de desvio aí, de desvio das coisas boas, né? Vai pra pular das coisas ruins. E aí fica com essa inveja, esses negócios. Ai, Senhor, os maledites. Difícil, né? Difícil. Alguém tem alguma história parecida? Conta pra gente. Se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor. Este foi o relato de hoje. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.